Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje compartilhando um pouquinho só do seu conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para os nossos alunos. Então, eu não vou falar sobre seu currículo, sua titulação, eu vou deixar por você mesmo, tá bom? Então, o tempo é seu. A gente está aqui muito feliz, muito empolgado com tudo que você vai compartilhar com a gente. Obrigado, Estela. Bom dia, primeiramente, a todos, né? Boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento essa gravação vai chegar a vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a professora Estela, agradecer a professora Juliana, coordenadora do curso, por essa oportunidade de estar divulgando, né, um pouquinho com o que eu trabalho, que não é muito ainda tão visto na área da educação física. Então, meu nome é Jefferson Roberto Colevati dos Anjos, eu sou profissional da educação física e nutricionista, e estou cursando o meu doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, onde a gente trabalha com uma proposta epidemiológica e ambiental na ocorrência de doenças, tá? Então, aqui um pouquinho da minha apresentação inicial, como eu já disse para vocês. Então, eu sou profissional de educação física, como vocês. Eu concluí uma graduação em nutrição. Eu fiz meu mestrado pela Unesp e atualmente eu faço meu doutorado pela Unifesp. Eu realizei algumas pós-graduações no âmbito da educação física, na Universidade Federal de São Carlos, na Unirp, ali em Rio Preto, só que nenhuma delas dentro dessa proposta mais voltada para a saúde pública, né? Essa proposta epidemiológica. Então, o que eu separei hoje para a gente conversar um pouquinho vai ser uma proposta relacionada à atividade física no âmbito da saúde pública. E eu quero trazer uma ideia para vocês, para a gente pensar um pouquinho mais sobre como o ambiente de vizinhança influencia na prática de atividade física. Então, como a estrutura geográfica da cidade, como o local que a pessoa mora, ele pode influenciar de forma favorável ou não na prática de atividade física do indivíduo, tá? Bom, então, inicialmente, eu trago para vocês um panorama de como está o cenário atual, quando a gente fala de prática de atividade física. Então, assim, por onde que eu devo começar a minha busca quando eu penso em atividade física? Será que a minha busca ela tem que ser pautada em revistas, nas redes sociais, em sites? Será que eu tenho que acompanhar aquele blogueiro, aquela blogueira que tem um corpo um pouco mais estrutural, que não estudou para isso? Então, eu trago inicialmente essa reflexão para vocês. Por onde a gente deve começar quando o assunto é prática de atividade física? Ainda mais para nós, profissionais da educação física, né? Que temos aí uma proposta muito forte, um apelo muito forte atrelado à saúde das populações, atrelado ao combate às doenças e à proporção do bem-estar e do estado de saúde num contexto geral. Quando a gente fala de atividade física, o que as pessoas pensam? Ou até mesmo nós pensamos? A gente deve pensar em atividade física como uma proposta profilática para doenças, ou a gente deve pensar na proposta de atividade física ou exercício físicos para fins estéticos, né? O apelo midiático dos dias atuais, ele traz muito essa proposta da prática de atividade física voltada para fins estéticos. Porém, nós como profissionais da saúde, né, como eu já disse anteriormente, o que nós devemos pensar quando o contexto é prática de atividade física? Será que somente os fins estéticos eles bastam? Eu trago aqui para vocês mais uma imagem preocupante, né?
essa divulgação excessiva de um corpo perfeito, de um corpo sem gordura corporal, com volume muscular maior, e essa divulgação exacerbada que a gente vê nas redes sociais no contexto atual. Será que a pessoa que não se enquadra nesses padrões que a sociedade rotula, ela está preparada para ver um tipo de foto dessa forma divulgatória? Será que isso vai estimular essa pessoa a praticar atividade física? Ou será que isso vai fazer com que essa pessoa se retraia cada vez mais e deixe de se exercitar por achar que não se enquadra nesses padrões, nesses estereótipos que a sociedade em geral ela nos influencia? Então, muita gente pensa também em relação à questão do truque e da realidade. Tudo em rede social, tudo postado nas redes sociais é tudo muito bonito, né? As pessoas postam aquilo que as convém. Mas será que tudo que é postado em rede social é realidade? Então fica mais uma reflexão para vocês, né? Será que aquele corpo escultural postado pelas pessoas que a gente segue, né? Será que realmente é um corpo saudável? Será que realmente essa pessoa está em um estado de saúde? E dentro desse contexto de corpos esculturais, de divulgação exacerbada na mídia, a gente entra naquele contexto, né, do FFF, foco, força e fé ou ser feliz, né? Foco, força e fé. Postou, tá pago, ou a gente deve se preocupar com a felicidade, com a condição de saúde, com essas questões mais generalistas de saúde. Então, eu friso bem essa tecla, porque quando a gente fala num contexto de saúde pública, a gente tem que pensar mais numa vertente de saúde. Não que não seja legal ter um corpo teoricamente entre os padrões que a sociedade impõe, né? Mas eu acho que na nossa proposta de profissional de saúde e na proposta que a gente deve se preocupar, da forma que a gente tem que contribuir com a saúde das pessoas, eu acho que a felicidade e a condição de saúde ela estaria em primeiro lugar. Então, voltando lá àquela pergunta inicial, por onde a gente deve começar, eu trago aqui para vocês um pouquinho dos métodos de busca da informação. Então, onde a gente deve buscar as informações, né? Onde a gente deve divulgar, né, essas informações. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente divulga em nossas redes sociais, porque agora vocês são alunos, daqui 2 anos, vocês serão profissionais da saúde e referência. Então, tudo que vocês postam, tudo que vocês compartilham, chega de informação para as outras pessoas e as pessoas consideram teoricamente fidedignas, porque é um profissional que estudou, se capacitou, então ele sabe o que ele está falando. Então, toda vez que a gente for divulgar qualquer tipo de informação, a gente tem que tomar cuidado com isso. Onde nós vamos buscar essa informação, né? Qual que é a referência dessa informação? É uma informação confiável? Não é? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala aí da transmissão de informação e do tipo de informação que a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Muita cautela, né? Muito cuidado com o que a gente vai postar, porque, mais uma vez, é aquilo que eu falo para vocês. A gente vai estar rodeado de pessoas que querem receber a informação e que vão reproduzir aquela informação que vocês passam, né? Então, por isso, sempre a nossa busca pela informação, ela tem que ser baseada em evidências científicas. Então, para eu poder postar na minha rede social, compartilhar qualquer tipo de informação, eu sempre tenho que fazer uma busca científica e ver se aquilo que eu estou falando realmente é algo que já foi estudado pelos pesquisadores, é algum tipo de protocolo que já foi padronizado por alguma sociedade de saúde,
é algum tipo de treinamento que realmente foi comprovado cientificamente que não traz nenhum prejuízo para a saúde das pessoas ou para determinado grupo, por exemplo, um protocolo de treinamento voltado para diabético, hipertenso. Então, a gente tem que ter essa certeza do que a gente vai divulgar nas nossas redes para que a gente não traga aí nenhuma consequência, nenhum dano para a população em geral, tá? Então, falando de busca de informações, eu trouxe uma base aqui para vocês, bem tranquilinha de se manejar, né? Que é o Google Acadêmico. A gente tem outras diversas bases, como PubMed, Web of Science, Embase, o Scopus, né? Porém, o Google Acadêmico, eu acho que seria, para vocês que estão na graduação, seria uma base um pouco mais tranquila de se manejar. Então, a gente vai lá, digita o assunto que a gente quer obter informação, igual no caso aqui eu digitei atividade física, e ele trouxe para mim mais de 29 mil resultados. Então, eu vou lá no artigo, né, que na temática que me interessa, e eu busco essa informação, essa evidência científica sempre pautada no que a literatura traz, no que os pesquisadores estão fazendo e que realmente é um conhecimento mais fidedigno para que a gente possa aí divulgar informações com evidências científicas, pautadas em evidências científicas, tá? Então, falando da atividade física ou exercício físico, né, que é um dos focos principais da nossa conversa hoje, a gente tem 3 pilares, como eu já comentei com vocês anteriormente. A gente tem o pilar de desempenho e performance, então aquelas pessoas que praticam atividade física ou exercício físico que seja pensando na performance atlética, né, ou seja, jogadores de futebol, jogadores de voleibol, praticantes de atletismo. Então, a atividade física ela entra como uma medida secundária para que essas pessoas possam ter um desempenho melhor da performance. Então, a gente atrela o tipo de treinamento que a gente vai oferecer, pensando numa melhora da performance desses atletas. Um jogador de voleibol que precisa saltar mais, um corredor de atletismo que precisa diminuir o seu tempo, que precisa ter mais explosão. Então, a prática de atividade física nesse contexto de desempenho e performance, a gente pode considerar mais uma parte atlética, mais uma parte competitiva. A gente tem o segundo pilar, que é o da estética corporal, né? Então, as pessoas que buscam práticas de atividade física pensando num contexto estético de melhora de composição corporal, diminuição de gordura, aumentar volume muscular, massa muscular, né? E a gente tem a prática de atividade física e exercício físico no contexto de saúde, que, ao meu ver, deveria ser o primeiro pilar, porque uma pessoa que não tem saúde, ela não consegue desenvolver uma estética e nem melhorar a performance. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que seria saúde, né? Seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente afecções de doenças ou enfermidades. É um contexto um pouco contraditório, né? Já está sendo estudado, revisto esse contexto, porque eu acredito que nenhuma pessoa consegue ter esse completo bem-estar, seja ele físico, mental e social. Então, eu acredito que seja muito difícil uma pessoa estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse conceito da Organização Mundial da Saúde. Como eu falei, já tem outras organizações envolvidas para mudar o que seria esse conceito de saúde, mas o que a gente tem até a atualidade é isso, né? É esse conceito de bem-estar físico, social, mental e não somente a ausência de doenças aí, de enfermidades. Quando a gente fala em atividade física, né, nós já sabemos aí que atividade física é toda aquela tarefa que a gente desenvolve ao longo do dia que demanda um aumento no gasto energético, né, nossa taxa metabólica basal. Então, imaginem se a gente tivesse uma pílula, né, porque as pessoas hoje em dia são muito chegadas no remedinho aí. Imagine se a gente tivesse uma pílula
que ao mesmo tempo ela pudesse reduzir o percentual de gordura corporal, né, e aumentar a massa muscular, melhorar a nossa composição corporal, melhorar a nossa postura, reduzir os níveis de estresse, desenvolver aí, melhorar as questões de memória, reduzir o risco de doenças crônicas, aumentar a expectativa de vida, proporcionar maior exposição e melhorar a condição geral de fadiga. Então, pessoal, a gente teoricamente já tem esse remédio. E esse remédio chama-se atividade física, né? É uma proposta que a gente tem aí, que a gente consegue todos esses benefícios aí durante a prática da atividade física. Então, vocês, como profissionais da educação física, já estão cansados de saber dessa série de benefícios que a atividade física traz para o nosso corpo. Mas é fácil fazer atividade física? Para nós que estamos envolvidos na área, sim, é fácil. Mas existe outras pessoas, né, que não estão no mesmo contexto social de convívio que o nosso, que não consideram fácil, não gostam, teoricamente, né, da prática de atividade física. E existe aí alguns outros fatores limitantes dessa prática, né, que nós, como profissionais, devemos levar em consideração. E um desses fatores que pode facilitar ou diminuir o acesso dessas pessoas à prática de atividade física seria o ambiente construído, que é o que eu estudo, que é o que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. Então, né, segundo o Jing e colaboradores 2016, os problemas causados pela falta de atividade física para a saúde, eles trouxeram um prejuízo de mais de 67 bilhões de dólares em 2013. 53 bilhões eles foram pautados em despesas de saúde atreladas à falta de atividade física, como doenças crônicas, infarto, obesidade, problemas ortopédicos, e 13 bilhões em perdas de produtividade, ou seja, uma pessoa que ela não pratica exercício físico de forma regular, ela tem consequências para a saúde e essas consequências elas vão além do nível individual, né? Então isso pode inferir no trabalho dessa pessoa, em diversas condições que retornam determinado tipo de lucro. Então, a atividade física, quando ela não realizada ou realizada de forma ineficaz, ela traz aí tanto prejuízos a nível individual para a pessoa, né, como a ocorrência de doenças e até mesmo a morte, como ela traz prejuízos a nível regional, comunitário ou estadual, que seria aí as despesas voltadas para a saúde e a perda de produtividade. Eu trago aqui para vocês uns gráficos de tendência que foram tirados do Vigitel, que é um sistema de vigilância e monitoramento das doenças crônicas e seus fatores de risco. E um desses fatores de risco engloba a prática de atividade física. E o Vigitel ele é realizado anualmente no Brasil, em todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Então, eu trouxe aqui uns gráficos para vocês de frequência nos anos de 2019, 2020, 2022 e 2023, da frequência de MVPA insuficiente, de inatividade física e de tempo de tela superior a 3 horas. Então, a gente consegue observar o quê? Que durante 2020 houve um aumento do MVPA insuficiente, ou seja, pode estar atrelado, né, às medidas de distanciamento e isolamento social que ocorreram durante esse período, né? Então as pessoas ficaram aí suscetíveis a realizar atividade física de forma insuficiente, porque houve bloqueio e fecha de academia, de clubes e de vários outros locais voltados à prática de atividade física. Houve também aumento da inatividade física, isso é um dado preocupante, porque inatividade física são pessoas que atestam não realizar nenhum tipo de atividade física, então isso também é preocupante. E houve a diminuição do tempo voltado maior que 3 horas de tela.
Aqui a gente traz uma figura que mostra a frequência da atividade física nos 4 domínios. Então, a gente vê que para todos os domínios, para atividade física no lazer, atividade física no deslocamento e atividade física no trabalho, houve aumento dessa prática insuficiente durante a pandemia. Já para a atividade física no trabalho doméstico, houve diminuição, ou seja, é uma resposta epidemiológica da pandemia, as pessoas estavam mais em casa, né, e acabaram por desenvolver as suas tarefas domésticas aí durante a pandemia, porque não tinha, né, os lugares para as pessoas saírem devido a elas estarem em casa nos momentos dos bloqueios social. Porém, nos outros domínios da atividade física, lazer, deslocamento e trabalho, houve o aumento dessa prática de forma insuficiente no momento durante a pandemia por Covid-19. Esses dados são preocupantes porque muitas pessoas, durante esse momento da pandemia, né, que foram aí quase 2 anos que nós ficamos em isolamento social, elas podem ter desenvolvido hábitos e comportamentos sedentários que perpetuam até os dias atuais. Então, como eu disse para vocês lá atrás, né, existe uma série de comprovações dos benefícios que a atividade física traz para a nossa condição de saúde, porém, esses dados, essas sequelas que a pandemia Covid-19 deixou na população, principalmente voltada para a prática de exercício físico e atividade física, são resultados preocupantes. Aqui eu trago para vocês uma figura também que mostra a frequência da atividade física nos 4 domínios, porém estratificado por faixa etária. Então, a gente tem indivíduos desde 18 a 29 anos, que representam a linha azul do gráfico de tendência, de 30 a 59 anos, que representam a linha vermelha, e de 60 anos ou mais, que representam a linha verde. Então, a gente consegue observar que houve o quê? Aumento da frequência de atividade física insuficiente no lazer, no deslocamento e no trabalho, para todas as faixas etárias, com exceção da atividade física no lazer para indivíduos de faixa etária de 18 a 29 anos, ou seja, nos 3 domínios principais da atividade física, os únicos indivíduos que não foram afetados pela pandemia foram os mais jovens. Isso pode estar associado a uma série de desfechos, né? Como no início da pandemia, as pessoas com enfermidades crônicas e aqueles mais velhos eram o público mais suscetível à morte pela doença. Já na frequência de atividade física insuficiente no trabalho doméstico, então houve uma diminuição em todas as faixas etárias. Então é aquilo que eu falei para vocês, pelo fato das pessoas estarem em casa, elas acabaram realizando mais tarefas domésticas durante esse período, né? Então, essa figura, ela traz dados importantes para a gente, né? A pandemia, ela afetou, num contexto geral, todas as faixas etárias, né? E medidas aí de saúde pública, elas têm que ser implementadas para a gente tentar reverter essas sequelas causadas na população durante esse período de confinamento e da Covid-19. Daí eu pergunto para vocês, o brasileiro, né, ele tem um estilo de vida ativo? Então, eu trouxe esse gráfico de colunas para vocês aqui do lado direito. Então, o Brasil, ele está no top 10 dos países com maior número de academias, né, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, quando a gente observa a frequência das pessoas que utilizam essas academias, que é o gráfico de colunas abaixo, cadê o Brasil? Então, o Brasil não está entre os 10 maiores países que nós temos a frequência ativa das pessoas nas academias de ginástica, fazendo atividade física. Então, é o país que está no top 10 entre o número de academias, porém, não existe uma frequência aí assídua dessas pessoas. O segundo gráfico de barra do lado esquerdo, ele traz dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa realizada a nível Brasil também, entre os anos de 2013 e 2019. Então, a primeira barrinha, ela mostra o ano de 2013 e a segunda barrinha, ela mostra o ano de 2019.
Então, a gente consegue observar que houve um aumento da prática de atividade física no lazer, nesses indivíduos brasileiros, tanto no Brasil como um todo, tanto em todas as capitais. Então, assim, é um ganho, né? Pensando num contexto entre 6 anos aí, é um aumento significativo na prática de atividade física no lazer, porém, a gente consegue observar o quê? Que ainda fica abaixo dos 50%. Então, mais da metade dos brasileiros, eles ainda não estão tendo um estilo de vida ativo. A gente consegue observar que na primeira barrinha, em 2019, cerca de 25% da população possui um estilo de vida ativo, né? E já pensando nas capitais, esse percentual chega aí na faixa dos 30% até uns 32%. O Brasil também é o país que lidera, né, o gasto diário com mídias, né, aplicativos, com telas, a nível mundial. Então, o Brasil está em primeiro lugar e a média de horas perdidas com Instagram, com aplicativos telefônicos, computadores, tablets, é de 5,4 horas por dia. Também é um dado preocupante, né, porque a gente sabe que o comportamento sedentário, caracterizado com o gasto superior a 3 horas com esses aplicativos, com mídias num contexto geral, ele traz aí uma série de prejuízos para a saúde. E quando a gente fala em saúde pública, eu trago essa nuvem de palavras para vocês. Então, a gente tem uma série de palavras aí. Então, a gente tem saúde, gratuito, atenção primária, equidade, saúde para todos, promoção de saúde, coletividade, equipe multidisciplinar. Então, a saúde pública nada mais, nada menos é o quê? Uma área da saúde que se dedica a compreender as necessidades de saúde da população, não apenas a ausência de doença. Então, quando a gente fala de necessidades de saúde, a prática de atividade física engloba esse contexto. Porque assim como nós já conversamos lá atrás, a prática de atividade física, ela é um fator associado que promove aí diversas melhorias para a condição de saúde da população. Quando a gente fala de saúde pública e atividade física, a atividade física ela entra como um fator de promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde, integralidade da atenção e produção de cuidado. Então, na saúde pública, a atividade física entra num contexto voltado para esses 4 desfechos aí, sempre pensando num contexto final de saúde. Porém, quando a gente fala de condição de saúde, é um contexto muito amplo que vai muito além apenas da prática de atividade física. Existem diversos fatores aí que vão influenciar na condição de saúde dos indivíduos. Então, nós temos fatores não modificáveis, como a faixa etária, o sexo e fatores hereditários. Então, esses fatores, eles não podem ser modificados pelos seres humanos. Então, uma pessoa, por exemplo, um indivíduo mais velho, que tem uma predisposição maior a uma condição de saúde um pouco mais fragilizada, a gente não consegue reverter esse quadro voltado para a idade. A gente consegue proporcionar de uma forma secundária fatores que melhorem a condição de saúde. Porém, a degradação biológica que acontece em decorrência da faixa etária, a gente não tem acesso a isso, tá? A gente tem fatores voltados ao estilo de vida dos indivíduos. Opa, legal. Aqui a gente consegue trabalhar. Por quê? Estilo de vida está associado ao quê? A fatores de risco modificáveis, que a gente consegue modificar. Então, a gente consegue proporcionar um aumento da prática de atividade física, a gente consegue proporcionar um hábito alimentar melhor, a gente consegue proporcionar uma diminuição no uso de álcool, no consumo de cigarro. Então, esses fatores de estilo de vida, todos são modificáveis,
porque a gente consegue proporcionar uma melhora desses fatores de estilo de vida do indivíduo que estão associados à condição de saúde. Sequencialmente, a gente tem as redes sociais e comunitárias. Então, a gente tem produção agrícola de alimentos, educação, condições de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto e serviços assistenciais de saúde, que são fatores comunitários em que o indivíduo está inserido e que a gente consegue também ter um certo manejo em cima desses fatores. E, por fim, na faixa roxa mais final aqui da figura, a gente tem as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, o ambiente que o indivíduo está inserido, né, ele também influencia na condição de saúde. E quando eu digo ambiente, é basicamente tanto o ambiente de residência, de moradia, quanto o ambiente de trabalho que esse indivíduo está inserido. E o que seria ambiente? Por exemplo, o local que eu moro, é um exemplo, tá, pessoal? É um local que a gente chama de ambiente obesogênico. Então, é um ambiente que tem muito local que vende alimento não saudável, pouca opção de atividade física, um local que tem pouca segurança, pouca iluminação, bastante acidente de trânsito. Então, esse ambiente que eu estou inserido, ele vai me proporcionar condições desfavoráveis de saúde. Por quê? Se só tem local que vende alimento não saudável, consequentemente, eu vou estar ingerindo esse tipo de alimento. Se não tem umas instalações propícias para atividade física, consequentemente, eu não vou estar me exercitando. Se tem uma poluição muito grande, consequentemente, eu vou estar desenvolvendo alguma afecção respiratória. E assim sucessivamente. Então, o ambiente, hoje em dia, que a gente vive, ele influencia muito nas nossas condições de saúde. Então, quando eu falo de ambiente construído, né, e fatores ambientais, o termo fatores ambientais ele pode se referir a diversos contextos, como o ambiente físico, social e atitudinal. E esses fatores são o ambiente em que a pessoa vive e conduz a sua vida, podendo incluir barreiras e facilitadores para a determinação de um estilo de vida. Então, foi aquilo que eu falei para vocês. Será que o ambiente que eu vivo aqui, né, eu moro aqui, será que o que tem em volta de onde eu moro é um ambiente que está facilitando ou ele está sendo uma barreira para que eu desenvolva determinado estilo de vida saudável? É um ambiente que está facilitando ou ele está sendo uma barreira para que eu pratique atividade física ou para que eu tenha um consumo alimentar saudável? Então, quando a gente fala de ambiente construído, a gente trabalha em cima dessa temática, onde a pessoa mora e o que foi construído ao redor da residência dessa pessoa. E falando de fatores ambientais e saúde pública, os fatores ambientais, eles podem abranger agentes físicos, substâncias químicas, agentes biológicos e fatores nutricionais e de prática de atividade física. E eles podem estar relacionados à situação cultural, o status socioeconômico e as características geográficas de determinada região. Então, eu trago aqui alguns estudos de alguns amigos meus, bem legais para compartilhar com vocês, que encaixam nessa temática que a gente está discutindo hoje. Então, a Aninha, né, a Ana Maria Guilmo Moreno, lá da Unesp de Bauru, ela trabalhou com diabetes e a utilização de espaços para a prática de atividade física no município de Bauru. Então, ela queria saber o quê? Se morar perto ou longe de instalações públicas para a prática de atividade física, ela ia interferir ou não na ocorrência de diabetes. Então, será que essas pessoas que moram mais perto, elas utilizam mais do que as pessoas que moram mais longe, né? Será que essa questão de distância é um facilitador para a prática de atividade física? Principalmente em indivíduos com diabetes mellitus, que é uma enfermidade aí que a prática de atividade física entra como uma medida profilática tão importante. Então, a gente tem uma figura aqui do nosso lado direito, onde a Aninha pontuou todos os espaços públicos. Então, onde vocês veem umas arvorezinhas verdes, aí são as áreas verdes urbanas, né? Ou parques públicos
para a prática de atividade física, onde o pessoal vai para fazer caminhada, bater papo. E essa bolinha azulzinha com um Rzinho assim, são as academias ao ar livre no município de Bauru. E cada pontinho preto desse são os indivíduos portadores de diabetes. Então, é uma cartografia bem legal que permite para a gente visualizar onde estão os espaços públicos no município e onde estão os indivíduos portadores de diabetes. E o que a Aninha concluiu nesse trabalho dela? Que quanto maior a distância entre a moradia e o espaço público para a prática de atividade física, menor a chance de utilização desses espaços. Ou seja, quanto mais longe a pessoa mora, menos ela pratica. Então, isso favorece, pensando num contexto de saúde pública, o que, gente? Um replanejamento urbano da cidade e a inserção de novas praças para a prática de atividade física com o intuito do quê? De melhorar esse ambiente construído e favorecer o acesso das pessoas para a prática de atividade física. Daí tem outro estudo aqui que os autores avaliaram. Analisar a associação entre a distância da residência até as academias ao ar livre com o uso dessas estruturas e práticas de atividade física em Curitiba. Foi quase a mesma proposta da Aninha, só que realizada em Curitiba e o da Aninha foi em Bauru. Então, o que os autores encontraram? Que diminuir a distância e aumentar o número de academias ao ar livre facilita o deslocamento ativo, então facilita com que as pessoas se desloquem até esses locais e o tempo de permanência nesses locais para a prática de atividade física. Ou seja, mais uma vez, melhorar o replanejamento urbano da cidade, ele facilita aí, entra como um agente facilitador para que as pessoas aumentem a sua prática de atividade física. E por fim, eu trago aqui para vocês o meu projeto, né, que eu estou desenvolvendo aqui no município de Penápolis, pertinho de vocês, em que eu tenho uma proposta de avaliar o ambiente e os fatores associados à presença de doenças crônicas não transmissíveis na população do município de Penápolis. Então, essa primeira figura que eu trago aqui para vocês é uma figura, né, que a gente chama cartografia, do município de Penápolis e onde estão localizados os locais públicos e privados para a prática de atividade física. Então, em Penápolis, a gente consegue observar que a localização desses locais ela é mais heterogênea, né? Então, existem locais na maioria dos pontos da cidade e que, entre aspas, existe uma divisão meio que simultânea entre os locais públicos e privados, né? O percentual chega a ser parecido entre esses locais. E nessa cartografia, os locais privados, eles são a bolinha preta com verde, e os locais públicos, eles são a bolinha preta com amarelo. Então, a gente consegue observar o que também? A maioria desses locais privados, eles estão localizados na região central da cidade, então mais no miolo aqui do mapa da cidade, né? E os locais públicos, eles são mais disparíveis aí para as regiões mais afastadas do centro. E esses locais públicos, eles incluem diversos tipos de locais para prática de atividade física, né? Então, a gente tem academias ao ar livre, campos de futebol, áreas verdes para caminhada, quadras públicas, né? Então, uma série de espaços públicos aí que podem estar favorecendo a prática de atividade física da população no município. Esse segundo gráfico aqui que eu trago para vocês, a gente vê a mesma coisa. A localização dos pontos para a prática de atividade física pública e privada no município, só que aqui a gente já consegue pontuar os indivíduos que são diabéticos. Então, a gente consegue observar todos esses pontinhos, triângulozinhos vermelho, são os indivíduos que possuem diabetes, e o pontinho azul são os indivíduos que não possuem diabetes. Então, a gente traz esse panorama aí num contexto epidemiológico, né?
para avaliar onde estão esses indivíduos diabéticos e onde estão esses indivíduos, esses locais para prática de atividade física. Então, a gente observou que a ocorrência do diabetes ela não é muito grande na cidade, tá? Então, a gente consegue observar da nossa população, que nós avaliamos de 756 pessoas, apenas 5% eram diabéticos, né? Então, a gente vai traçar algumas outras análises agora de distância, igual da Aninha, para a gente poder ter um feedback mais apropriado em relação a essa questão da distância. Porém, quando a gente observa a distribuição dos espaços para a prática de atividade física e excesso de peso, a gente encontrou dados alarmantes. Então, a gente consegue observar que todos esses triângulos vermelhinhos são as pessoas que possuem excesso de peso. E essas bolinhas azulzinhas são as pessoas que não possuem excesso de peso. Então, mais da metade da nossa população de Penápolis, né, da nossa amostra que nós avaliamos, ela possui excesso de peso. E a gente consegue observar que esse excesso de peso ele também está bem distribuído entre o município. Então, a gente vai ter que traçar também mais estratégias de implementação de locais para prática de exercício físico, ações de educação alimentar e nutricional e ações de incentivo à prática de exercício físico, para ver se a gente consegue reduzir essa ocorrência, essa incidência de excesso de peso na população do município. E essa terceira cartografia aqui, ela mostra para a gente a distribuição também dos locais para prática de atividade física e hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial também é grande, porém, não chega a ser tão exacerbada igual a do excesso de peso. E aqui, por fim, a gente traz uma análise de distanciamento. Então, toda essa bolinha verde menor, ela representa um buffer de 500 metros. Então, a gente pegou o local para atividade física e fez um traço de 500 metros, que é essa bolinha verde, e viu quem estava mais perto desse local, se eram os indivíduos com excesso de peso ou se eram os indivíduos sem excesso de peso. E a gente vai traçar mais outras análises aí estatísticas para a gente poder dar um feedback mais positivo. Estela, só um minutinho que eu vou pôr o computador na tomada, tá? Já vem uns 2 minutos. Desculpa, pessoal. E aqui a gente traz uma tabela, né, por fim, finalizando, das pessoas que têm hipertensão arterial e que não têm. E eu trouxe aqui para vocês do nível de exercício físico. Então, a maioria das pessoas que não atingiam as recomendações de atividade física no lazer, elas eram hipertensas. E o mesmo se reflete para as pessoas que que possuem atividade física insuficiente, né? Que são as pessoas que não atingem as recomendações. E quando a gente pergunta para essas pessoas do ladinho direito aqui, se essas pessoas frequentam os locais para a prática de atividade física próximo à residência e elas dizem que sim, a maioria dessas pessoas que frequentam esses locais próximo da residência são aqueles que não possuem hipertensão arterial. E aqueles que possuem hipertensão arterial têm uma possibilidade menor de frequentar esses locais, né? Então, isso é um dado importante também para ser levado em consideração, pensando naquela questão que eu comentei com vocês de replanejamento urbano da cidade, pensando em inserção de novas praças para a prática de atividade física. E quando a gente fala em excesso de peso, a mesma coisa acontece. Então, os indivíduos que não são ativos no lazer e que se deslocam menos, eles possuem, os que possuem excesso de peso, eles têm uma prática de atividade física nesses domínios menor. E as pessoas que relatam
não ter locais para prática de atividade física próximo à residência, né, frequentar, a maior prevalência ela está nos indivíduos que possuem excesso de peso, né? E mediante a isso, né, tudo isso que eu comentei com vocês, como que a gente deve fazer, né, um desfecho final, juntar saúde pública, ambiente construído e prática de atividade física? Então, isso exige uma abordagem multidisciplinar, né, e integrada. Então, pensando em prática de atividade física, saúde pública e ambiente construído, a gente deve considerar como os espaços urbanos e as políticas públicas de saúde podem incentivar a prática de atividade física e promover o bem-estar nos municípios. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração, o planejamento urbano. Então, existe uma quantidade de espaços públicos suficiente, existe locais apropriados para caminhabilidade, como que a estrutura dessa cidade ela favorece ou não a prática de atividade física. Nesse município, existem políticas de saúde? Existe promoção da atividade física, incentivo da prática de atividade física, academia comunitária, profissional da educação física inserido na atenção de saúde básica, na atenção primária de saúde, para promover a atividade física com a população. Acessibilidade, como que é a infraestrutura dessa cidade, calçada, rua, que favorece ou não o deslocamento dessas pessoas até esses locais. E, por fim, a gente tem que fazer estratégias de monitoramento e avaliação. Então, coletar dados de saúde relacionados a condições de saúde, práticas de atividade física e levar em conta um feedback da comunidade. Pois não adianta nada a gente ter uma estrutura completamente favorável à prática de atividade física se o problema está na questão cultural daquela determinada região. Então, lá as pessoas não gostam de fazer caminhada, por exemplo, mas se você insere uma aula de zumba ou uma aula de dança, a adesão à prática de atividade física é maior. Bom, pessoal, eu finalizo por aqui, eu deixo meus contatos para vocês, quem tiver dúvida, quem quiser seguir no Instagram, quem quiser mandar e-mail, quem quiser saber mais sobre o que eu estou estudando, fico à disposição de vocês. E mais uma vez eu agradeço a professora Estela, a professora Juliana, parabenizo o pessoal do Unisalesiano pela iniciativa e desejo que vocês sejam profissionais de excelência no futuro aí, pois vocês já estão no caminho certo, tá bom? Obrigado, Estela. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por compartilhar tanta informação interessante com a gente. Eu queria só uma pergunta pessoal mesmo. É uma pergunta que eu me indago sobre isso. Já foi falado tanto sobre os benefícios comprovados cientificamente que a prática de atividade física é sim uma forma de promoção de saúde. E eu vejo, pelo menos aqui, né, quando a gente fala da nossa cidade, né, que o município ele tem investido nesses locais, mas a gente não tem visto tantos profissionais inseridos dentro da saúde básica, né? Eles estão proporcionando ambientes, estruturas físicas, mas o profissional mesmo, ele ainda não está totalmente inserido dentro da saúde básica. E eu gostaria de saber a sua opinião do porquê que a gente ainda está nesse retrocesso. Por que o profissional de saúde, o profissional de educação física, ainda não foi completamente inserido nesse quadro de profissionais? Perfeito, Estela. Sim, isso que você falou é condizente, né? A nossa realidade, a realidade da nossa cidade, né? Igual eu falei, eu contei, né? Fiz uma contagem numérica. A gente tem uma série de academias ao ar livre no município, a gente tem diversas quadras poliesportivas, a gente tem iniciação desportiva para criança, a gente tem ações de vôlei para melhor idade, aula de hidroginástica, aula de alongamento.
Só que a gente ainda não tem o profissional de educação física inserido na atenção primária, né, na unidade básica de saúde, como tem em alguns outros municípios. Eu acredito que isso é falta de organização e planejamento de políticas públicas, né? Porque, assim, se você entra no site, por exemplo, do Ministério da Saúde, você baixa lá os profissionais que devem estar presentes na atenção primária da saúde, né? Porque o contexto de saúde a gente tem 3 níveis: atenção primária, secundária e terciária. Então, a atenção primária, ela seria como se fosse as unidades básicas de saúde, né, que oferece tratamento, condição de estilo de vida ativo para a população, visitas domiciliares. A atenção secundária, que seria um atendimento de mais um pouquinho, uma complexidade um pouquinho maior, então um pronto-socorro com atendimento de urgência em uma Santa Casa. E o terceiro grau, que é a alta complexidade, que daí seria um hospital parecido com a Santa Casa de Araçatuba, onde tem uma série de contextos de saúde, como UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI coronariana. Então, assim, tem diversos graus de complexidade quando a gente fala de saúde. Infelizmente, aqui em Penápolis, né, eu vejo que existe uma carência, talvez, de conhecimento dessa importância do profissional de saúde estar inserido na unidade básica de saúde, porque está lá no site do Ministério da Saúde a função e qual tipo de profissional que deve estar inserido na saúde. E o profissional da educação física, ele entra como um profissional que está capacitado a diversas funções dentro da unidade básica de saúde, desde promoção de saúde, incentivo à coleta de exames, proporcionar práticas de atividade física para a população. Então, talvez isso seja algo mais cultural, né? De um município pequeno, que não tem um conhecimento, né, digamos, entre aspas, tão grande em relação a isso. A importância da presença do profissional de educação física, né, na unidade básica de saúde, na atenção primária. A gente tem um projeto que a gente está pretendendo tocar com o pessoal aí de Araçatuba, que a gente vai avaliar quanto de custo, quanto de dinheiro é economizado por ano na unidade básica de saúde após a inserção do profissional de educação física, né? Então, eu acredito que o incentivo à prática de atividade física vai reduzir custo com medicamento, vai reduzir custo com exame, com consulta médica, né? Então, eu acredito que, assim, a partir do momento que a gente conseguir encontrar esses dados aí em Araçatuba, a gente vai conseguir frisar um pouco mais a importância desse profissional. Mas, infelizmente, na nossa cidade, eu acredito que seja um pouco de falta de estímulo mesmo e dessas políticas públicas. Sim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, até porque os nossos alunos que vão assistir essa palestra, nós temos muitos alunos da microrregião, né? Então, não são todas as realidades, infelizmente, como a cidade de Araçatuba, que a gente sabe que tem um incentivo muito maior da prática de exercício físico, e não é a mesma realidade das cidades da microrregião, né? Da microrregião. Então, eu acho que isso é muito importante. E os dados que você mostrou sobre o seu estudo em Penápolis, assim, não tem a incidência da diabetes, mas tem uma incidência altíssima de obesidade, de excesso de peso. De excesso de peso então, e a gente sabe que é uma questão de tempo, né? Até esse excesso de peso não tratado, sem nenhuma intervenção, ele começar a desenvolver doenças, né? Então, como que é importante mesmo esse estudo. Hoje é falado muito mais sobre saúde pública, e eu achei incrível, foi um tema que me prendeu desde o início, gostei muito. Então, fica mesmo para os nossos alunos essa reflexão, e mais uma área mesmo a ser estudada,
porque eu acredito que a inserção do profissional de educação física na saúde básica, logo, ele vai ser fundamental. Né? A gente, eu falo assim que nós que nos formamos já tem um tempinho, né? É como se a gente estivesse colocando os tijolinhos, né? Então, cada um está contribuindo um pouquinho com o trabalho, colocando os tijolinhos para que a gente possa ver uma sociedade no futuro muito mais ativa, com muito mais saúde, né? Graças a Deus, Estela, o profissional de educação física ele vem sendo muito mais bem valorizado, né? Parece que todo mundo agora entendeu realmente a importância da atividade física, a importância não só do que eu falei, do foco força e fé, do foco tá pago, mas em si do foco do contexto de saúde, né? O profissional da educação física, ele é um profissional da promoção de saúde. Olha a responsabilidade que o profissional de saúde, profissional da educação física, ele carrega, né? Então, assim, é o que você disse mesmo, graças a Deus, de tijolinho a tijolinho, a nossa profissão, ela está tendo os louros dela agora, né? E é o que você disse para os alunos mesmo, eu deixo de reflexão isso para eles, né? Vamos pensar um pouco mais na atenção primária de saúde, na saúde pública, não desfazendo das outras áreas ou não deixando as outras áreas de lado. Mas vamos investir um pouquinho mais nessa área, né? Eu garanto que o pessoal que tiver interesse aí nessa área tem tudo para evoluir, para crescer dentro da profissão. Muito bom, muito mesmo. Jefferson, te agradeço mais uma vez pela participação, foi incrível. Que você venha conhecer nossa estrutura, venha conhecer o Unisalesiano. Obrigado por todos os conhecimentos, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite e com certeza vai ser um prazer estar indo aí conhecer a estrutura de vocês, tá bom? Obrigada.